Olá, meus queridos. Como vão todos? Tudo bem? Olha, nós temos um ponto hoje bastante interessante para ser tratado. É um ponto que não está diretamente no nosso edital, mas como nós já conversamos lá no nosso primeiro encontro, é de grande importância. A gente vê alguns temas que mesmo não estão no edital, mas consegue clarear um pouco mais o que especificamente eu quero ter essa observância. Né? Repito isso sempre, porque às vezes algumas pessoas querem estudar algo tão restrito com o intuito que acha que está ganhando tempo, mas não sabe que muitas vezes está atrapalhando os estudos ou que automaticamente está deixando algo de fora que poderia te ajudar no que você verdadeiramente quer entender. E o tema que estou citando aqui são as grandes navegações. E por que ter uma observância às grandes navegações? Olha, pelo simples motivo que é através delas que você vai ter a chegada dos portugueses aqui no Brasil. E, consequentemente, é a partir delas que você vai tendo essa junção cultural, essa troca, essa consequência que terá essas grandes navegações para a formação do território brasileiro. Observe que é com as grandes navegações que Europa, África, Ásia e, consequentemente, a América, elas vão dialogarem mais. Parte do que nós somos hoje na sociedade brasileira vai estar inserida dentro desse contexto do que nós chamamos aqui de grandes navegações. Então, quero começar a partir daí. Olha só, voltando aqui bastante aqui no tempo, né? Quando você trata ali da queda do Império de Roma, você sabe que da queda do Império de Roma, que ocorreu no século V, até o século XV, é o que nós chamamos ali, é o que foi determinado nessa divisão histórica de Idade Média, tá? Então, do século V ao século XV, vamos colocar ali como Idade Média. Esta Idade Média, poderíamos dividi-la também em dois períodos. Do século V, mais ou menos, até o século X, alguns autores colocam 11, mas vamos deixar fechado aqui em 10 para ficar mais fácil. Então, do século V ao século X, esses cerca de 500 anos, nós vamos chamar de Alta Idade Média. E do século X ao século XV, de Baixa Idade Média. Baixa porque ela estaria ali acabando, ok? Nesta Alta Idade Média, do século V ao século X, prevaleceu um sistema econômico, político, social, que você deve lembrar muito bem do seu período escolar, seja do ensino fundamental ou do ensino médio, chamado de feudalismo, né? Onde você tinha ali os feudos, o senhor feudal, os servos. Lembra disso? Ok. A partir do século XI, você vai tendo acontecimentos que vai levar ao fim do que nós vamos chamar de Idade Média, que vai levar ao fim do que nós chamamos ali de sistema feudal, certo? A partir do século XI. É também aí nesse século XI que você vai ter diversos acontecimentos que vai levar à formação dos estados nacionais, ou seja, dos países. Então percebe a importância de dar uma observada aí nessa Baixa Idade Média, porque a gente vai estar falando da formação dos países, consequentemente da formação de Portugal. Eu disse que alguns acontecimentos vão levando à decadência e à queda desse sistema feudal. Vamos começar, por exemplo, pelas cruzadas. As cruzadas que vão aí marcando o início dessa Baixa Idade Média, elas vão sendo ali expedições militares incentivadas pela igreja. E aí lembre-se, quando nós estamos falando de igreja nesse período, estamos falando da única igreja cristã, que seria a Igreja Católica Apostólica Romana. Essas expedições militares, elas foram chamadas, elas foram conclamadas na época pelo Papa Urbano II, com o intuito de tirar Jerusalém da mão dos muçulmanos. Olha como o assunto vai puxando o outro. Os muçulmanos têm Jerusalém também como cidade sagrada, assim como nós cristãos, assim como os judeus, tá? Tô falando nós, como no meu caso, cristão. Então, cristãos, judeus e muçulmanos têm Jerusalém como cidade santa, cidade sagrada, e os muçulmanos ali tomam conta de Jerusalém.
Por isso que você tem no início da Baixa Idade Média essas expedições militares que partem da Europa em direção à região hoje de Israel para tirar Jerusalém da mão dos muçulmanos. Essas expedições militares, elas foram um fracasso para o mundo cristão, quanto ao seu objetivo principal, porque nós não conseguimos tirar Jerusalém da mão dos muçulmanos. Mas também vamos lembrar que lutar por aquela região não envolvia só uma questão religiosa, mas também uma relação comercial. Aquela área ali, se você lembra muito bem do mapa, né, toda aquela região ali de Israel, do Líbano, Síria, Turquia, é porta de entrada da Ásia para a Europa. E aí, consequentemente, e principalmente depois dessas cruzadas, o contato comercial entre a Europa e a Ásia cresceu bastante, tendo essa região aí como entrada de mercadorias. E aí, veja só, meus queridos, se isso está na mão dos muçulmanos, isso significa que o mundo europeu cristão compra estes produtos vindo das Índias da mão de comerciantes muçulmanos. Bom, e comprava o quê? Louças, porcelanas, tecidos, sedas, especiarias, como grande alvo ali as especiarias. Mas todos esses produtos que foram sendo cada vez mais valorizados e cobiçados dentro da Europa, vinham todos do norte da África e Oriente Próximo, nas mãos de comerciantes muçulmanos. Então, aí você vai percebendo que tornou-se ali cada vez mais necessário não só tomar Jerusalém pelo fator sagrado, mas pela questão comercial. Essas expedições, elas só aumentaram mais ainda o contato de cristãos com muçulmanos e o mundo oriental. Porque nem todos que foram para as cruzadas foram para a guerra, nem todos que foram para as cruzadas foi pensando em Jerusalém, já foi pensando no comércio. Então, a partir das cruzadas, você tem um aumento significativo do aumento comercial. Você tem uma relação aí do comércio vai se tornando cada vez mais intensa. Portugal está ali numa região de fato muito distante da porta de entrada dessas mercadorias. A base, digamos assim, o controle está na Península Italiânica, Gênova e Veneza. Essas duas cidades, digamos, ela detinham o monopólio, a exclusividade, o grande comércio ali para toda a Europa. E para Portugal estava ali de fato muito distante. A necessidade por esses produtos levou sempre os europeus a buscarem novas rotas comerciais, a buscarem outras áreas de comércio. E isso intensifica-se mais ainda a partir do momento que você tem o domínio cada vez maior dos muçulmanos nessa região. O resultado disso é que vai iniciar o que nós chamamos de cruzadas. O resultado disso é que os europeus vão pensando de fato numa nova rota de comércio. E entre todos ali, quem é que vai sair na frente? Bom, quem vai sair na frente é Portugal. E por que Portugal vem ser o pioneiro? E aí pare para pensar. Por que Portugal de fato vem ser o pioneiro? Diversos fatores levaram os portugueses a ser os pioneiros nesse momento. Localização geográfica. Você percebe que Portugal está ali debruçado no Atlântico. O apoio da burguesia portuguesa. Não só a burguesia em Portugal, mas a burguesia ali na Europa, ela está interessada em novas rotas de comércio, ela está interessada em mais comércio, ela quer aumentar os seus lucros. Os monarcas também estão interessados em aumentar os seus domínios. Mas Portugal tem um privilégio muito grande, né? Portugal está debruçado no Atlântico. Portugal tem uma população já acostumada com a navegação. Portugal tem uma relação ali de grande comércio. A navegação portuguesa, até por estar ali no Atlântico,
se fazia também de forma muito intensa. Centralização política. Entre todos esses estados nacionais, principalmente França, Inglaterra, Espanha, Portugal saiu na frente. Portugal, século XII, já tem um reino formado, Dom Afonso I, o rei de Portugal. Junte a isso automaticamente a vontade agora de navegar. E aí é isso que vai acontecer. Portugal ele vai ali começar o seu processo de navegação. Vai se expandindo para diversas áreas. Então, essa expansão marítima portuguesa vai fazer com que ele chegue até o Brasil. Deixa-me colocar aqui o mapa, e eu queria que você desse uma observada nesse mapa. O mapa está com a viagem, com o percurso aqui do Cabral, certo? Da viagem do Cabral. Mas eu quero que você observe o quanto essas áreas tornaram-se tão importantes para Portugal. Olha só. Vou mostrar aqui agora, olha. Longa viagem aí do Cabral. Eu estou colocando o Cabral porque o Cabral é aquela figura que nós vamos estar citando principalmente na próxima aula. Mas você vê, o Cabral sai lá de Lisboa, passa pelo Brasil, passa pela costa leste africana e vai lá para as Índias, aonde o Colombo tinha ido antes, né? E teve aquele lucro maravilhoso. O que automaticamente Portugal vai fazer aqui, nessas grandes navegações, vai começar a circunnavegar a África. Portugal vai costeando a África. Não é que nós vamos ter uma viagem direto lá para as Índias. Vamos mandar uma expedição diretamente para as Índias. Portugal foi fazendo suas navegações ali aos poucos. Conseguiu, por exemplo, a região ali da cidade de Ceuta. Voltando aqui para você, você tem aqui a cidade de Ceuta, que vai estar aqui logo nessa divisa ali, que você está vendo o nome Lisboa, e a parte de baixo ali da África. Você está vendo que é quase emendado ali, né? No nosso material, por exemplo, fica até parecendo que é uma coisa só. Só que aí não, aí a divisão aí entre a África e a Europa. Então, nós vamos tendo aqui esse processo de navegação portuguesa pela costa africana e não vamos pensar aí que a África ela foi um obstáculo, ela foi um empecilho para que eu chegasse até as Índias. Ao contrário, ela foi me servindo de incentivo, porque cada vez que Portugal vai costeando a África, explorando o que ocorre, consequentemente, é um encontro com diversos reinos, diversas culturas e o aumento comercial. Peles, ouro, animais. Você vai tendo ali, consequentemente, esse momento ali de grande incentivo, sabe, para navegar. E aí Portugal vai costeando a África. Consegue, por exemplo, em 1419, 18, 19, chegar até a Ilha da Madeira. Depois, um pouco mais além, em 28, o arquipélago de Açores. Em 34, Gil Eanes passa do Cabo Bojador. Diogo Cão vai explorar a costa africana. Diogo Cão, viu? É o sobrenome mesmo. Vai explorando a costa africana até que, de fato, conseguisse dobrar lá o Cabo das Tormentas, rebatizado de Cabo da Boa Esperança. Tá? Rebatizado de Cabo da Boa Esperança. Essa viagem, essas viagens que vão sendo feitas, Portugal vai ampliando bastante seus domínios, tanto da costa africana como das Índias, ok? Porque depois ele vai chegar lá e vem para cá. Ao fazer essa viagem na costa africana, eu vou me deparando com reinos, com impérios e com um comércio cada vez mais intenso. E um desses comércios, gente, que era mais importante, era a questão do escravo, era a questão escravocrata, que vai tomando de fato ali toda a costa africana.
No primeiro momento, esse escravo, digamos assim, não vai ser dado a dimensão que vai dar um pouco mais lá na frente. 1444, Portugal vai fazer o primeiro tráfico de escravos, perdão, o leilão de escravos ali na África, com poucos escravos. E, consequentemente, eu tenho a costa africana dominada e eu tenho a costa das Índias. Você está vendo lá no caso da Índia, você tem Calicut, certo? Calicut. Vou colocar aqui para você, né? Que estou dizendo que você está vendo, mas tem hora que você não vê aí. Então, olha só aí, você tem Calicut. Então, todo esse domínio da costa africana e da costa indiana vai estar sobre o domínio português. Então, essas navegações, de fato, elas foram muito, mas muito importantes. Sem sombra de dúvidas. Por que navegar tão distante? Em busca de ouro, prata e pedras preciosas? Outro ponto, de fato, muito importante é você observar que o que vinha das Índias vinha muito temperos. Como conservar? Como conservar ali as comidas? Fazer remédios e etc., se não de fato ali com esses temperos, não é verdade? Então precisava de fato ter esses temperos para ter essa conservação. Então você vai entendendo que as navegações elas vão ocorrendo por conta do comércio. E aí você vai entendendo que a ideia portuguesa é circunnavegar o continente africano. Ah, ele sabe, Gustavo, se tinha a dobra aqui embaixo, se tinha a ponta. Bom, talvez não soubesse. Mas tinha que navegar, tinha que ir em busca dessas Índias. Tinha que tinha que ir em busca da Ásia, de comércio. Porque, volto a lembrar, você tem a burguesia interessada no comércio, você tem os monarcas interessados em aumentar seus domínios, você tem a igreja, que agora, por exemplo, no século XVI, vai sofrer com as reformas religiosas e vai querer expandir a fé por esses outros povos. Então, as grandes navegações é daquele tema que não está no nosso edital, mas que, consequentemente, deve ser buscado, para que eu possa entender todo esse período de navegação que aí ocorreu. Fazendo aqui uma retrospectiva com algumas navegações e alguns nomes. Você tem Portugal, por exemplo, tomando a ilha de Ceuta em 1415. Depois você tem Açores, você tem Cabo Verde. Depois você tem aqui na costa africana, aí para você, ó. Você tem na costa africana já sendo tomado algumas regiões e criando as feitorias, armazéns fortificados de madeira, que o intuito de fato ali já seria guardar alguns desses objetos. Depois você tem em 1444, a assinatura do Tratado de Tordesilhas. Só década de 80, veja só, 44 você tem o Tratado de Tordesilhas. Década de 80 é que você terá ali o Diogo Cão explorando a costa africana. 88, Bartolomeu Dias dobra o cabo. 88, você tem ali o Diogo Cão desembarcando no Nordeste, que seria ali uma resistência. E por outro lado, você terá esse ponto, gente, de cada vez mais buscar um incentivo para essas navegações. Ora, meus queridos, em cada lugar desse que chegou-se na África, peles de animais, ouro, marfim. Então, volto a dizer, essas navegações que tinham um intuito muito grande de chegar às Índias, não era um intuito automaticamente de ir direto para as Índias, mas eu estou navegando, eu estou explorando e eu vou chegando em áreas que foi me dando cada vez mais comércio. Então não pensemos a África como um obstáculo, mas cada vez mais como um incentivo para essas grandes navegações. Bartolomeu Dias dobra o Cabo das Tormentas em 88, rebatizado de Cabo da Boa Esperança, nessa parte de baixo, tá? Aqui, ó, logo aí na parte de baixo. E por fim o Vasco da Gama chega até as Índias. Valia a pena, né, esse processo todo de navegação, apesar de buscar temperos, por exemplo,
mas que eram muito caros. Valia de fato a pena. Em 98 é que isso vai estar concluso. Ora, se eu coloco o marco inicial 1415, a tomada de Celta, só em 98 é que o Vasco da Gama chega até as Índias. É neste mesmo período que você vai ter outra expedição que vem para o Brasil. Não a do Cabral, mas você tem a expedição ali do Duarte Pacheco Pereira, que vai percorrer o litoral brasileiro. Ele participou, por exemplo, da assinatura do Tratado de Tordesilhas. Então você vai percebendo aqui nesse momento o quanto o Brasil agora vai fazendo um pouco mais de sentido como se inseriu dentro dessa lógica mercantilista e das grandes navegações. Porque na viagem seguinte, olha, 98 o Vasco da Gama circunnavega a África e chega até as Índias. 98. 2 anos depois, Portugal vai em busca de mais uma grande navegação. E a busca dessa grande navegação será a viagem do Pedro Álvares Cabral, que aí sim vai desembarcar em solo brasileiro. E aí sim, esse encontro de culturas vai, consequentemente, dizimar boa parte da população indígena. Mas isso tudo para que a gente possa ver no encontro seguinte. Obrigado, meus queridos. Fica na paz, muito estudo, muita leitura, tá? Não peque aí pela falta. Eu preciso automaticamente ler cada vez mais. E lembre-se, mesmo um assunto que não esteja diretamente ligado ao edital, mas se a consequência dele é um assunto ligado ao edital, eu preciso vê-lo com bastante atenção. Um forte abraço, até o próximo encontro.